o nosso programa com técnicas de extração e explantação agora, o Dr. Filipe Castelo, que é um elemento da unidade ANCA também do nosso serviço e que nos vai ilustrar. Ora viva, bom dia a todos presentes, bom dia a quem está lá em casa, agradecer à moderação, ao Dr. Silva, ao Dr. Cruz, ao Dr. Carlos. Bom, eu vou falar um pouco sobre técnicas de extração e explantação. Como disse o Dr. Silvio, sou membro da unidade da ANCA, da ULS Introdutor e Voga, trabalho também no Hospital Trofa de Saúde da Boa Nova. Enquanto a agenda que criei são estes cinco pontos, vamos falar um pouco sobre os princípios, as técnicas clássicas, depois um pouco sobre os instrumentos motorizados e ultrassónicos e depois também uns breves casos clínicos para ilustrar alguns exemplos e depois no fim, claro está, concluímos. Estou um pequenino. Quanto aos princípios, não sei se já ouviram falar de planeamento operatório hoje, mas voltamos a cair nesta tecla. Prever os passos críticos e quais as zonas de problemas que vamos enfrentar na explantação. Identificar os implantes prévios, ver os registros operatórios, consultar os colantes ou os canhotos dos implantes, se o tivermos, se tiver sido operado noutra instituição, contactar essa instituição e tentar ter esses registros. Depois de termos isto feito, identificado, vermos se temos disponibilidade de material de extração e, para além de material de extração, material para resolução de problemas, caso estes aconteçam durante a cirurgia. E depois, tirando esta parte toda, que é o antes da cirurgia, durante a cirurgia, atenção à preservação do estoque ósseo e respeitar o envelope de tecidos moles. Eu, por brincadeira, a falar com o ChatGPT, pedi-lhe para me fazer uma lista de todo o material que eu possa precisar para uma cirurgia de revisão e ele deu-me isto. Portanto, ele ainda é pior a pedir material do que nós. Pronto, isto é só uma brincadeira, não é para ligar. Então, passando para as técnicas clássicas. Dividi nos 4 tipos de implantes que nós mais usamos, sendo os acetábulos cimentados talvez o tipo de implante mais fácil de remover. Primeiro, a expor todo o acetábulo e começar pelo descolamento do interface do polietileno com o cimento, habitualmente com um osteótomo curvo. Vamos, depois de termos removido o polietileno, remover o cimento com curetas e com osteótomos goivos ou osteótomos em T, em V, que nos ajudam a remover isto. Depois com pinças isto vai saindo aos bocadinhos. Se virmos que temos alguma dificuldade em tirar o componente por inteiro, podemos compartimentalizá-lo em quadrantes, habitualmente, com uma serra e um osteótomo afiado ou com um burr, fazer-lhe uma cruz ao centro e parti-lo em 4 e tirá-lo assim aos pedaços. Em última instância, a bomba atómica é pegar numa fresa e fresar tudo, apesar de ser um bocadinho uma solução de recurso, porque depois liberta muitas partículas, é um pouco questionável se há outras formas um bocadinho mais elegantes de o fazer. Quanto ao acetábulo não cimentado, temos um pouco mais complexa a sua extração, habitualmente. Vamos novamente a expor todo o implante. Vamos começar por remover o polietileno, se for um polietileno, pode ser também um liner cerâmico. Para remover o polietileno com rebordo são os mais fáceis. Isto tem laser? Tem. Não. Tem. Se for andei para a frente. Perdão. Não. Se for um liner com rebordo, são habitualmente os mais fáceis, é o que temos aqui exemplificado, em que com um cravo de Schanz ou um pino de Steinmann, cravamos do bordo e vamos de um lado ao outro e depois com um pequeno gesto de alavanca ele costuma sair bem. Se for um polietileno sem rebordo, uma das técnicas mais usadas é brocar o polietileno e aparafusá-lo ou com um cravo de Schanz ou com um parafuso até o empurrar na cúpula atrás e ele depois muitas vezes salta cá para fora. Se for, por exemplo, uma situação em que isto não é muito fácil de fazer, são os polietilenos constritivos, porque estes têm um reforço do insert entre o polietileno e o metal back e isto não funciona e, portanto, nestes muitas vezes podemos precisar de os serrar novamente em quadrantes, cruz ao meio, serrá-lo em quartos e depois ir tirando aos bocados, tirar o anel de restrição que tem
entre o polietileno e o insert metálico para reforçar o encaixe. Nos liners cerâmicos pode ser um pouco mais difícil. Alguns, eu não tenho muita experiência em remover liners cerâmicos, eu destes que até agora que enumerei, a única coisa que ainda não fiz com um burr, vemos, perdão, toda para a frente, para trás. Tá. Com um burr de metais podemos fresar o metal no bordo do metal back e depois ficamos com um entalhezinho para remover o liner cerâmico, por exemplo. Ou então, há alguns só com vibração da serra ou a impactar no bordo metálico, às vezes consegue-se que ele salte. Quanto ao metal back, vamos primeiro, depois de removermos o polietileno, remover os parafusos todos que estão incluídos, se tiver parafusos. Se não for possível remover os parafusos por estarem moídos ou às vezes eles ficam fundidos meios atrás do componente, burr metálico, moer a cabeça todo do parafuso até conseguirmos tirar o metal back e depois tirarmos o metal back com uma trefina, tirar o que sobra do parafuso. Para tirar o implante metálico, a técnica mais básica é com um osteótomo curvo, como vemos aqui estes que são guiados pela esfericidade da cúpula, começar por tirar 360 graus, um curvo curto, e depois ir progredindo sempre numa forma circunferencial, com osteótomos progressivamente mais compridos, até virmos que já com o mais comprido já vamos 360 graus à volta do implante e depois encaixando o extrator ou o impactor do componente, ir com movimentos de circunferenciais e translacionais, evitar as alavancas e a tração excessiva para não termos o risco de fraturas ou de perdermos muito estoque, acabamos por conseguir tirá-lo. Depois, eventualmente também, se de facto não ser de maneira nenhuma, com um burr metálico, tipo Midas Rex, podemos também serrar o componente. Quanto ao fémur cimentado, também a parte do implante em si não é difícil, habitualmente, com os implantes que mais vezes revemos, que são os implantes lisos, polidos. Muitas vezes saem facilmente só com o engate de um extrator e a martelar retrogradamente, ele costuma sair muito bem. Depois o problema é o cimento. E aí, normalmente, o que também costumo fazer é seccionar a zona metafisária em quadrantes, o cimento, naturalmente, em quadrantes e ir tirando, começando também de forma circunferencial, começar primeiro pela zona metafisária e depois progredir para a zona mais distal. Por vezes o difícil é o rolhão de cimento. A técnica mais tradicional é brocar com um centralizador o rolhão de cimento e depois com uma rosca cónica roscar o rolhão, martelar para trás. Existem alternativas. Uma delas é, por exemplo, a remoção com cimento. Eu nunca o fiz, mas podemos, por exemplo, enterrar um cravo de chance dentro do canal e cimentar esse por cima do remanescente, o cravo de chance, e depois tentar que venha tudo atrás. O que nos arriscamos é de ficar com um mega rolhão de cimento lá dentro, mas é uma técnica também descrita. Muitas vezes não é necessário, exceto se tivermos uma cimentação longa. As osteotomias e as janelas ósseas também podem ser úteis para conseguirmos tirar o cimento na sua totalidade. Quanto ao fémur não cimentado, vamos primeiro expor o interface proximal, o interface osso-implante. Aqui podemos começar a abrir um trajetozinho entre o implante e o osso com um burr ou com um osteótomo fininho, habitualmente com os osteótomos maleáveis. Aqui temos de terem atenção também nas cimentadas, mas aqui ainda mais, na saliência trocantérica, que muitas vezes se forma por cima do implante, e aí temos de ter a certeza que libertamos todo o ombro da prótese, porque senão, mesmo que tenhamos soltado em baixo, ele vai bater em cima e temos o risco de termos uma fratura do trocânter.
E, portanto, esta zona e o cálcar são as zonas críticas, porque não são as zonas, digamos, a direito neste implante. E, portanto, podemos utilizar, por exemplo, os osteótomos flexíveis curvos, que existem próprios para esta região do implante. Devemos começar por aí. Se conseguirmos ir progredindo, libertar o implante todo e ele sair apenas com estas técnicas, com os osteótomos maleáveis, passando uns fios de Kirchner junto ao implante, muitas vezes engatamos um extrator e conseguimos remover a haste. Mas muitas vezes o que acontece, sobretudo em casos em que não temos osteólise e não temos um descolamento, por exemplo, nas revisões por infecção, por exemplo, é que vamos ter uma haste muito bem integrada e temos de passar para a parte a seguir, que é as osteotomias, que eu vou falar um bocadinho mais à frente. Se em hastes longas e associada às osteotomias, também existe uma técnica que eu felizmente ainda não tive de utilizar, que é serrar o implante na sua região cónica com o Midas Rex e depois com uma trefina larga removê-lo com a trefina, como vemos aqui em cima, um exemplo. Quanto à osteotomia, quem se propõe a fazer uma revisão, pelo menos uma revisão femoral, tem de dominar, no mínimo, uma técnica de osteotomia femoral. A que nós utilizamos é a osteotomia trocantérica alargada, a ETO, talvez de Paprosky, a mais clássica, digamos assim. Envolve fazer uma osteotomia de um terço do perímetro do fémur proximal, entre os 12 a 16 centímetros, medidos desde a ponta do trocânter. Esta é muito útil, como eu falei, para remover implantes fixos, e ela, apesar de ser uma fratura controlada, não é? Ela vai evitar nós termos fraturas iatrogénicas ou perdas de osso quando a fazemos de forma cuidadosa. Um apontamento, eu até tinha preparado isto para falar um pouco mais sobre a osteotomia, mas acho que se calhar excede um pouco o meu tempo. Um apontamento é, antes de a começar, ou pelo menos antes de começar a tentar levantar a osteotomia, passar um cabo profilático distal ao braço transverso da osteotomia, para evitar a propagação da osteotomia abaixo de onde nós queremos. Depois de levantar a osteotomia, afastamos o trocânter e o terço lateral do fémur com os húmeros, e depois fazemos o nosso trabalho, tiramos o resto da haste, podemos passar, por exemplo, uma serra de Gigli pela parte da frente do colo e libertar a parte medial, ou então com uma serra fininha, tipo as serra oscilante, tipo dos joanetes, conseguimos ir libertando a haste, e depois engatamos o extrator e conseguimos tirá-la habitualmente facilmente, se for uma haste primária. Depois, para encerrar, apenas cabos e a haste de revisão são suficientes. Quanto aos instrumentos motorizados e ultrassónicos, foram tecnologias que foram sendo desenvolvidas devido à complexidade e esforço físico, inclusivamente, que estas cirurgias implicam. Temos serras curvas guiadas, motorizadas para a remoção de componentes acetabular, em exemplo, o EasyOut e o EZX, e também sistemas ultrassónicos para a remoção de cimento e descolamento de implantes. Estas serras curvas, temos aqui dois exemplos, o EasyOut e o EZX, têm grandes vantagens que permitem a menor remoção de osso, menor esforço do cirurgião, eventual menor tempo cirúrgico, e temos também menor risco de termos fraturas durante a extração do acetábulo. No entanto, é mais caro utilizá-las, e estes sistemas podem ser algo volumosos quando estamos a trabalhar dentro de um espaço que possa ser mais pequeno, mais fibrosado, mais difícil de mobilizar. Quanto aos instrumentos ultrassónicos, este é um que nós também de volta e meia utilizamos, que é o Oscar, com utilização de frequências ultrassónicas que permitem romper as ligações do cimento e derretê-lo. Ele protege os tecidos moles porque a sua frequência apenas interage com o cimento ou com o osso, se mudar o modo em que se está a utilizar. Menor risco de falsos trajetos. A remoção de cimento é previsível e o seu uso é fácil. No entanto, também é preciso ressalvar que a vibração pode aquecer a ponteira,
temos de ter atenção. Os rolhões de cimento, apesar de ser algo previsível, que ele vai progredindo, mas pode progredir um bocadinho de forma demorada, pode demorar um bocadinho. Também é mais caro utilizar do que uma serra e uma rosca cónica. E nos casos de infecção também há quem levante um bocadinho a questão da liquefação do cimento, poder facilitar alguma retenção de material estranho. Bom, terminando assim com uns casos clínicos rápidos, aqui com um descolamento cético de um acetábulo, em que para remover o implante foi necessário fazer uma osteotomia. Aqui, não sei se se vê bem na imagem, houve um parafuso que foi retido. Aí foi culpa minha, que durante a cirurgia não tinha as terfinas, não o consegui tirar de maneira nenhuma, mas a vantagem de fazer em 2 tempos é que já fui alertado para isso e no segundo tempo fez-se a revisão, retirou-se o parafuso e a senhora também está porreirinha. Outro caso, de uma senhora já com múltiplas cirurgias em ambas as ancas, com uma falência de um implante constritivo cimentado numa cúpula prévia. Inicialmente pensou-se que tinha falhado o anel de restrição e que numa tentativa de redução se tinha descolado o polietileno do metalback. Eu infelizmente não tenho fotografias, tenho de aprender a tirar mais fotografias, mas a verdade é que o polietileno estava bem cimentado, tinha saído só o anel mesmo, e acabei por rever tudo e nesta situação tive de facto serrar o polietileno com serra e osteótomo, retirá-lo do metalback e depois remover o metalback com os osteótomos e colocar o novo implante. E ainda uma outra falência de revisão a 2 tempos por infecção, com retenção de um fragmento do espaçador prévio, talvez possa ser a razão da falência. Fez um novo primeiro tempo, este aqui também cirurgia a única que trouxe aqui porque a curiosidade, eu consegui tirar o resto do espaçador retido com uma pinça de menisco comprida da artroscopia, acabei por conseguir pescá-lo e depois também deu para terminar a cirurgia num segundo tempo. Em conclusão, o primeiro passo da cirurgia de revisão é remover os implantes prévios de forma segura, previsível, permitir uma reconstrução adequada. Para isto, o planeamento, termos a disponibilidade dos instrumentos, conhecer diferentes técnicas de extração e explantação e dominar técnicas de osteotomia femoral, pelo menos uma. Conhecer novas tecnologias sem descurar as técnicas clássicas e pensar sempre, quando estamos a operar, que a explantação pode demorar mais do que a reconstrução, ser metódico, não apressar, porque pior do que demorar a explantação é termos fraturas ou defeitos intraoperatórios criados por nós, que depois ficamos sem armas para os resolver ou pioramos os resultados ao doente. Muito obrigado. Porreirinho. Alguma pergunta, alguma questão? Muito rápido, só dizer que me sinto feliz por ver um jovem tão promissor ali no pódio que fez a formação na Cova da Beira. E só repor aqui um pormenor histórico, porque se não soubermos de onde viemos, não sabemos para onde vamos. O pai da osteotomia femoral extendida foi Wagner, um europeu, e chamou-lhe via transfemoral. Obrigado, Tufira.